E aí, turma, tudo certo? Hoje vamos falar um pouco sobre entradas e saídas digitais e analógicas e como definir uma lista de I/O completa. Para isso, vamos usar a simulação do Factor I/O. Eu me chamo Igor Paiva e sou o coordenador de engenharia da Avante Automação. Bom, pessoal, mas antes de falar sobre lista de I/O e como projetá-la, é importante a gente passar um pouco sobre a parte de teoria e rapidamente explicar sobre entradas e saídas digitais e analógicas. Entradas digitais são sinais que vêm de campo para o PLC e eles representam o status da máquina, o que a máquina está sensoriando, né? Você tem alguns tipos de sensores, como sensor magnético, sensor óptico, indutivo, capacitivo, e o sinal dele é ligado ou desligado, falso ou verdadeiro, 1 ou 0, está ou não está. A função é de passar um status sobre determinado ponto de sensoriamento. E um bom exemplo de entrada digital é um sensor capacitivo instalado numa linha de produção, onde a função dele é detectar quando aquela caixa, determinada caixa, passar sem produto. A partir do momento que isso ocorre, ele manda essa informação para o CLP e o CLP, por sua vez, expulsa essa caixa. E já que a gente está falando em expulsar a caixa, a gente começa a falar em saída digital. Ora, se eu tenho uma entrada digital que manda a informação para o meu CLP, eu preciso fazer alguma coisa com essa informação. E aí eu aciono uma saída digital para isso. No exemplo, um sensor detecta quando uma caixa passa sem produto e a sua saída digital seria o expulsador, empurrando uma caixa vazia para fora da linha de produção. Então, a gente já falou de entradas e saídas digitais e agora vamos falar um pouco sobre entradas e saídas analógicas. A diferença entre as duas é que a entrada e saída digital ela é um sinal de status, conforme a gente já falou, e a analógica não, ela é um sinal que varia com o tempo, né? Contínuo com o tempo. E exemplos de entrada analógica pode ser, por exemplo, um transmissor de nível em um tanque. Ao invés dele dizer que tem um produto ou que não tem, ele diz quanto tem. Eles têm e tem 30%, 40%, 50%. Outros exemplos de entrada analógica são transmissores de pressão, de vazão e etc. E além das entradas analógicas, a gente também tem saídas analógicas. Que aí a gente, ao invés de ler um sinal analógico, a gente aplica o sinal analógico no atuador. Por exemplo, uma válvula proporcional, que ao invés de você abrir ou fechar, conforme na digital, na analógica você pode dizer, eu quero abrir e quero que abra em 40%. E assim você restringe a vazão, a pressão, exatamente para o que você precisa. Outro exemplo é um inversor de frequência, a qual você consegue variar a velocidade daquele motor, ao invés de ligar e desligar, você liga em determinada frequência para reduzir a velocidade conforme você queira. E por último tem os módulos de tecnologia, que são utilizados em aplicações específicas, como encoder, célula de carga, módulos PWM, etc. Agora que a gente terminou toda a parte de teoria, falando que é entrada e saída digital e analógica, vamos para a parte de execução e definir uma lista de I/O. A propósito, lista de I/O é lista de input e output, exatamente o que a gente havia tratado como entrada e saída lá. Para isso a gente vai caminhar pela máquina e utilizando aquela simulação do Factor I/O e vai procurar os sensores. Vamos fazer primeiro para as entradas digitais, depois a gente vai para as saídas. Caminhando pela máquina a gente consegue acompanhar e verificar os sensores e atuadores que estão instalados aqui. Antes de começar, apresentar para vocês esses dois botões aqui no Factor I/O. O primeiro, que é esse conjunto de engrenagens aqui, ele apresenta todos os atuadores que tem na máquina. E o segundo, que é essa forma de onda, ele apresenta todos os sensores. Então, começando pelos sensores aqui, vamos ver esse primeiro, Box Set Entry. Tá? Vamos colocar ele na nossa lista de I/O. Então, abri ela aqui. Já coloquei tag de campo Box Set Entry aqui no canal 0, né? O primeiro sinal que a gente tá registrando. Endereço lógico, como é Siemens, é I0.0, mas podia ser Hopper, aí fica a critério de quem está fazendo aqui a lista. Descrição, sensor de contagem de caixas, conforme vocês estão vendo. É um sensor óptico, né, que ele tem aqui seu espelho. E observação, a gente poderia colocar alguma coisa, mas de fato não tem nada pertinente para se colocar nesse caso aqui. Outro caso de sensor de entrada digital poderia ser esse limite do empurrador aqui, que ele está detectando quando esse empurrador chega no limite tanto inferior quanto superior. E tem alguns outros aqui, então a gente vai preencher toda essa lista aqui, tá? A ideia é que vocês preencham também por aí e deixar ela pronta para depois ir para a parte de saída. Sem esquecer desses botões aqui que também precisam estar contemplados. E essa chave aqui, automática e manual, que ele representa ali duas entradas digitais, né? Uma para automática e a outra para manual. Depois das entradas a gente tem as saídas. Deixa eu tirar aqui o sensor e colocar os atuadores.
E um exemplo aqui de atuador seria essa esteira, vamos chamar aqui de box feeder. Ela já está aqui também preenchida. Box feeder. É uma saída digital que é 0.0, tá? E a descrição seria o que? Esteira alimentadora de caixas. Então a função dela é alimentar caixas aqui para essa segunda esteira, né? E o tipo de acionamento dela é um motor com partida direta, né? Então eu coloquei aqui partida direta, motor, e uma observação aqui seria que quem vai fazer o acionamento é um contator dentro do painel, né? Tá aqui também. Bom, pessoal, já que a gente deu alguns exemplos aí de entradas e saídas digitais, vamos partir agora para a analógica, tá? Um exemplo de entrada analógica a gente pode conferir aqui embaixo, que seria a leitura de altura, né, dessa mesa de elevação. Então, quando você precisa colocar mais de uma camada, que não é o caso aqui a gente está colocando só uma, mas quando a gente precisa colocar mais de uma, a gente precisa descer aqui em determinados pontos, exatamente para conseguir ir alocando caixas uma em cima da outra. Então a ideia é que a gente faça isso acompanhando esse sensor de altura aqui, né? Então eu poderia colocar ele, por exemplo, na minha parte aqui da lista de entrada analógica, nível da mesa, endereço lógico vai ser o IW10 e cartão de entrada analógica, descrição de entrada analógica seria nível de altura da mesa de empilhamento. É um sensor analógico, conforme a gente viu, de altura. Ok? E para terminar, a questão da saída analógica poderia ser um inversor de frequência que vai controlar aqui essa subida e essa descida. Veja que ele sobe e quando ele chega próximo do fim ele diminui a velocidade. Desse modo você aqui configura um inversor de frequência para que ele trabalhe com duas velocidades. A velocidade no meio, quando ele precisa correr mais rápido, e no fim, quando ele chega perto do sensor, ele diminui um pouco a velocidade, conforme vocês puderam ver agora, e adequa, chega na mesma altura aí da outra esteira. Ok? Assim a gente termina toda a parte de entrada digital, saída digital, analógica, entradas e saídas analógicas também. Bom, pessoal, assim a gente encerra aqui essa videoaula. A gente passou para vocês um pouco da parte de teoria do que são entradas e saídas digitais e analógicas e logo após a gente caminhou aqui pela máquina e apresentou como definir uma lista de I/O. Caso vocês queiram essa lista de I/O completa, é só deixar um comentário aqui embaixo que a gente manda para vocês. Tenho certeza que ela é de suma importância para qualquer projeto de automação e é um bom começo para o seu projeto. A gente se fala. Tchau, tchau.